Estamos de volta com o nosso Arena Sport TV, hoje discutindo o tema doping no esporte, né? E o tema é realmente muito interessante, muito importante para o esporte brasileiro. Estamos conversando com atletas, conversando com médicos, com jornalistas. Eu deixei uma pergunta no ar para o Gustavo Borges aqui. Boa pergunta, né? Vou repetir. Não fosse o César Cielo o fenômeno, o grande atleta que é, a punição dele teria sido mais severa nesse momento? Então, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque, primeiro, eu não tive acesso a nenhum dos processos que você mencionou aí. Não consigo analisar nada do que foi dito para a imprensa, tudo que foi dito pela imprensa, mais por esse lado, eu analisei e eu vi. Então, o que eu entendi dos casos, é o seguinte, que quando você tem uma defesa, encontrou a substância, você é culpado, você tem que provar a sua inocência, você tem todo tipo de caso e todo tipo de prova. Então eu teria que analisar o que aconteceu com a Dainara, o que aconteceu com a Fabiola e o que aconteceu com os 4, que não foi só o César, teve mais 3 ali juntos que foram punidos da mesma forma. E saber qual foi a explicação, o que está naquele contexto geral para eu chegar e falar assim, olha, e está no painel, né? Fora isso, está no painel e participar da decisão, que com certeza é uma decisão em consenso, onde o Eduardo De Rose é o que fica presente, que é o nosso mestre em doping no Brasil. Aí ele chega a uma conclusão. Agora, como é que eu posso falar sem saber o que está acontecendo ali? Eu não teria base nenhuma para dar essa resposta. E acho que muito menos nós aqui no nosso dia a dia. Foi muito bem. Mas não tem outro jeito. Mineiramente, você saiu pela tangente. Agora, se você olhar só o painel, aí você está olhando César Cielo furosamida, Dainara furosamida, não sei o que, tal. Você coloca esse painel e as punições que foram dadas, aí você fala assim, pô, o cara medalhista de ouro, eles estão pegando leve. Agora, a gente não sabe disso. A gente não sabe qual que é o contexto. Não, e nem estamos levantando aqui nenhuma suspeita. Porque é uma dúvida, né, que eu tenho a impressão que o nosso telespectador também tem nesse sentido. Porque há um critério aqui, um peso aqui, outro ali. Eu acho até que a explicação é bem convincente. É preciso analisar o caso. Lembrando que essa é uma punição, digamos, preliminar nesse sentido, né? A FINA nos próximos 15 dias vai sair com uma decisão ainda. Para o bem ou para o outro lado. Eu queria rapidamente conversar com o doutor aqui. Me parece que há uma competição entre duas forças nessa indústria. Uma tentando criar novas fórmulas ou novos produtos para melhorar o desempenho dos atletas e outra tentando barrar esse tipo de suplemento para que o esporte fique livre disso. São duas indústrias brigando entre si, doutor? Cientificamente falando? Uma corrida de gato e rato, né? A história dos exames antidoping, ela começou após um incidente em 1960, quando um ciclista morreu por uso de estimulante. Então, ele morreu de infarto. E aí, na autópsia, o legista, no exame toxicológico, achou uma grande quantidade da famosa bolinha que se usava como estimulante, né, que são as anfetaminas. E em 1967 foi criada a comissão ligada ao Comitê Olímpico Internacional para os exames antidoping, e o primeiro foi em 68 nas Olimpíadas do México. Então, essa é a história. Agora, realmente é isso. Então, teve uma época que algumas substâncias apareciam no exame, mas elas não eram identificadas. Então, você não podia dizer que aquela substância era proibida, porque você não sabia o que era. Hoje, a UADA, em 2011, ela já tem uma observação a respeito disso. A UADA, só para explicar, é a Comissão Mundial de Controle de Doping. A Agência Mundial de Controle Antidoping. E ela coloca uma observação assim: se drogas não aprovadas por nenhum órgão mundial de saúde ou que estão em exames pré-clínicos, clínicos ainda, ou seja, não foram aprovadas, elas forem encontradas, é considerado doping, independente do efeito. Então, agora, assim, é aquela necessidade que se tem da pílula mágica, né? Os romanos, os gladiadores, eles pegavam suor, sangue e areia que caía nas areias e vendiam aquilo como elixir da força. Que bacana. Então, todo mundo quer melhorar naquela época. Funcionava? Acho que sim. Não vai dar ideia, daqui a pouco tem gente pegando areia e sangue tomando. Tem gente comendo grama, né? É verdade, para comemorar, né? Vamos dar um pulo aqui, abrir a nossa janela para o mundo para conversar com o nosso amigo Marcos Pérez, que está em Nova York, nosso escritório em Nova York. Ele é o nosso correspondente. Marcos,
Bem-vindo, Pérez, ao Arena Sport TV. Estamos aí com essa discussão hoje sobre doping no esporte. E esse é um tema também tratado com muita rigidez, especialmente pelo Comitê Americano, né? E os casos em escala são muito mais frequentes também nos Estados Unidos, né? Sem dúvida, Bob. Uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para todo mundo no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós temos duas correntes. O Comitê Olímpico norte-americano, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, costuma punir com bastante rigidez os atletas. Mas nós temos aqui em esportes profissionais como o beisebol e o futebol americano, regras duvidosas em relação ao doping. Por exemplo, no futebol americano, os atletas não são punidos, mesmo reincidentes com o uso de esteroides anabolizantes, por exemplo. Existem penas, eu tenho aqui, olha só, no beisebol, quem usa anabolizante e é pego por uma primeira vez, pega 50 jogos, isso é 1/3 da temporada de pena. Numa segunda vez, pega 2/3 da temporada de pena, para na terceira vez ser banido do esporte. Isso é o beisebol. No futebol americano, não há regra para banir atletas por uso, por exemplo, de anabolizantes, esteroides, e eles são bastante utilizados no futebol americano. E o controle é considerado muito baixo pelas autoridades antidoping pelo mundo, quando a gente fala de futebol americano aqui nos Estados Unidos. Bom, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos costuma fazer um controle bastante avançado em relação às drogas proibidas. Agora, eu quero lembrar de um caso que aconteceu no Brasil, já citado por vocês nesse programa, mas eu quero lembrar porque isso foi acompanhado muito de perto aqui nos Estados Unidos também, à época, em 2009. Às portas do Mundial de Atletismo de Berlim, nós tivemos os atletas brasileiros. No total, 6 atletas pegos em exames antidoping, 5 deles por uso de eritropoietina. O doutor pode falar para a gente sobre eritropoietina também. O Bruno Tenório, o Jorge Célio Sena, a Josiane Título, a Luciana França, a Lucimara Silvestre, que é essa aí que nós vemos no vídeo. E aí esses técnicos foram banidos do esporte, o Jaime Neto e o Hinaldo Sena. Isso foi acompanhado muito de perto pela comunidade olímpica mundial. Aqui nos Estados Unidos se noticiou muito na época também, às vésperas do Mundial de Berlim. E o fato do Brasil ter punido exemplarmente os atletas foi noticiado como algo muito positivo e também deu certa credibilidade para o processo antidoping para o Brasil na época em que esse escândalo ficou marcado como o maior da história do esporte brasileiro em doping sistemático. Foi muito ruim para o esporte, mas para o controle antidoping brasileiro foi observado com muita... como algo muito positivo. E nos Estados Unidos nós tivemos como o maior escândalo da história do esporte americano em termos de doping sistemático, o caso do Laboratório Balco. O Laboratório Balco é um laboratório da região de São Francisco que existiu na década de 80, 90, até no começo dos anos 2000. Nós temos como a principal figura Marion Jones, que nós acabamos de ver, uma velocista que ganhou 5 medalhas nas Olimpíadas de Sydney em 2000, 3 delas de ouro, e depois de muitas vezes ter negado o uso de substâncias proibidas, a Marion Jones, então, disse que realmente fez o uso do THG. O THG é um esteroide anabolizante que foi criado por esse laboratório Balco, que também fez uma variação de substâncias na época que, quando usadas em ciclo, eram impossíveis de ser detectadas pelos exames antidoping. E aí a Marion Jones devolveu as medalhas, teve que devolver os prêmios que recebeu depois das Olimpíadas de 2000 em dinheiro, ficou realmente quebrada financeiramente, vendeu a casa da mãe, por exemplo, a casa que ela tinha dado à mãe. E o mesmo aconteceu com o Tim Montgomery, inclusive, que foi namorado da Marion Jones. Ele também foi punido exemplarmente aqui nos Estados Unidos. O Tim Montgomery admitiu o uso de esteroides, perdeu o ouro conquistado em Sydney 2000 também, e é o recorde mundial dos 100 metros rasos que ele tinha conquistado. Nós temos aí imagens da época da cobertura do escândalo do Laboratório Balco. Esse escândalo foi revelado em 2002, mas desde 1988 o Balco já vendia substâncias proibidas, e isso ficou comprovado depois.
E agora nós temos também um caso que está nas páginas dos jornais vira e mexe aqui nos Estados Unidos. Agora, nós temos o Lance Armstrong. Lance Armstrong, um mito da história do esporte mundial. Esse americano venceu um câncer e depois disso conseguiu 7 vitórias no Tour de France, na Volta da França de ciclismo, seguidas. O Lance Armstrong, inclusive, ficou muito conhecido no mundo, lançando uma campanha contra o câncer, arrecadando doações. E 2 dos ex-companheiros de equipe do Lance Armstrong vieram a público nos últimos anos denunciá-lo por uso de doping também. Primeiro o Floyd Landis e depois o Tyler Hamilton. O Tyler Hamilton, inclusive, foi campeão olímpico em Atenas 2004 e teve que devolver a medalha por causa de doping. Aliás, teve que devolver não. Digamos que ele devolveu voluntariamente, porque os testes antidoping da época não acusaram exatamente a substância que o Tyler teria usado para ganhar desempenho em Atenas 2004. De qualquer forma, com alterações nos níveis de testosterona também, isso é um indício, né? O doutor pode explicar para a gente muito bem isso, isso é um indício de que o atleta estaria usando substâncias proibidas. O Tyler acabou devolvendo a medalha de 2004. E aí, uma investigação federal começou em relação ao Lance Armstrong por causa de denúncias do Tyler Hamilton, que num programa de televisão, que é um dos programas de maior audiência aqui nos Estados Unidos, o Tyler disse que viu por diversas vezes o Lance Armstrong injetar substâncias no próprio corpo. Ele tinha certeza que eram drogas. E o outro ciclista, o Floyd Landis, disse que numa viagem que eles fizeram por um aeroporto pequeno, inclusive, aqui dos Estados Unidos, eles não esperavam, mas os agentes do aeroporto pediram para verificar a bagagem e aí, naquele momento, eles teriam verificado muitas seringas e substâncias que eles não conseguiam identificar, mas que, segundo Floyd Landis, eram substâncias proibidas regularmente utilizadas pelo Lance Armstrong. Até agora, nada foi comprovado a respeito desse tema envolvendo o Lance Armstrong, mas existe uma investigação federal aqui nos Estados Unidos, tocada pelo FBI, pelo FBI, a respeito desse mito do esporte mundial, Bob. Eu posso te dizer que se algo for comprovado a respeito do doping do Lance Armstrong em algum momento da carreira dele, será sem dúvida nenhuma uma das maiores surpresas, uma das maiores decepções da história do esporte, porque esse atleta realmente é um mito. Ô Marcos, você está acompanhando aí especificamente esse caso, o caso mais recente, o caso do Cielo, os outros nadadores brasileiros. Isso repercutiu de alguma forma aí na imprensa americana? Repercutiu sim. Uma agência de notícias, a Associated Press, colocou à disposição dos assinantes, digamos assim, a notícia, a cobertura em relação ao caso, e muitos jornais dos Estados Unidos repercutiram isso. Por exemplo, o USA Today, que tem grande circulação dos Estados Unidos, mostrando o caso de doping do César Cielo e repercutindo, inclusive, com declarações do diretor da Federação Internacional, o Coronel Marculesco, diretor executivo da FINA, dizendo que a participação do César Cielo no Mundial de Xangai ainda depende dos detalhes da investigação brasileira, do resultado do painel antidoping do Brasil, e que eles vão observar isso com muita calma e tem 20 dias agora para observar se vão ou não pedir se vão ou não contestar o resultado brasileiro na Corte Arbitral da Suíça. Tá certo, Pérez, obrigado. Obrigado pelas suas informações, obrigado pela participação aqui no Arena. A gente conta sempre com você aí, viu? Grande abraço, conte sempre. Tá certo, aí o Marcos Pérez, nosso correspondente em Nova York. Eu quero agradecer muito aqui a presença do doutor Ricardo Narras, que ajudou a gente a entender um pouquinho desse conceito de doping, de anabolizantes, de desempenho, né? Dessa briga da medicina para tentar tornar os atletas mais, eu diria, naturais, posso dizer isso, doutor? Saudáveis. Mais saudáveis, né? Muito obrigado pela sua participação, viu, doutor? Volte sempre. Obrigado pelo convite. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para abordar um pouquinho mais disso e fala também de futebol, tem campeonato feminino de futebol, tem Copa América, tem muita coisa. Sai daí não.